Esta é a cidade de Babilônia. Ela atacou a cidade de Jerusalém em 609 a.C. e levou cativo muitos do seu povo. Aqui está a cidade de Jerusalém. Foi destruído pelos babilônios. Daniel também estava cativo e foi levado ao cativeiro de Babilônia. Lá nessa cidade, no ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor teve um sonho e queria que lhe revelassem o que ele tinha sonhado e a interpretação também deste sonho. Mas ninguém do seu reino conseguiu lhe dar esta informação. Foi então que Daniel se apresentou ao rei para lhe revelar o sonho e a interpretação. Daniel começou a interpretar o sonho para Nabucodonosor, dizendo que esta estátua que Nabucodonosor havia sonhado revelariam coisas que iriam acontecer no tempo do fim, que seriam depois do reino de Babilônia. Essa revelação vai falar sobre o futuro. A interpretação revela que a estátua está dividida em 5 partes. A primeira parte é a cabeça, é de fino ouro. A segunda parte são os braços, o primeiro braço aqui e o segundo braço, de prata. Depois a terceira etapa é o bronze, é o ventre e os quadris de bronze. Depois vem as pernas, 1, 2 pernas de ferro. Essa é a quarta parte. Depois vem os pés de ferro e barro, que é a quinta e última parte. Depois vem uma pedra e pega aqui nos pés aqui, da estátua e destrói ela completamente. Daniel explica que são reinos. Esse aqui é o primeiro reino, o segundo reino, terceiro reino, quarto reino e o quinto reino. Mas por que esses reinos? O que eles têm a ver? O que eles querem dizer com isso? Aqui são profecias. E essa pedra aqui tem seu significado também que nós vamos entender. Vamos ver o significado disto. Segundo não o que nós achamos, mas o que a Bíblia nos revela. E o que os anjos nos revelam na Bíblia, pois toda a estátua já está plenamente interpretada no livro de Daniel. Nós não precisamos saber do nosso próprio entendimento. Como nós queremos saber pela nossa própria inteligência ou querer ter assim, que nos esforçar para entender. Não, ela já está dado na Bíblia, basta nós entender o que está escrito. Vamos ver todas essas etapas segundo a palavra de Deus. Vamos conhecer a verdade. E ela está na Bíblia. Daniel revela dizendo que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, é a cabeça de ouro fino. Ó. Muito importante isso aqui. Então, são reinos. Cada etapa dessa, o ouro, a prata, o bronze, todas as demais partes, o ferro, né? E o ferro e barro, cada um são reinos. São 5 reinos que vão um seguir ao outro. Vamos ver agora na Bíblia, no capítulo 2 e no versículo 37 e 38. Olha aqui, ó. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória. Isso aí é Daniel falando com o rei Nabucodonosor. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, ó, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, está claramente dito na Bíblia, não deixa nenhuma dúvida, né? Depois, Daniel continua explicando que todas essas outras partes são reinos que vão se suceder um ao outro. Muito bem, agora nós já vamos começar a entender isso aqui. O porquê que foi feito foi dado esse sonho para Daniel e para, a visão depois desse sonho foi dada a Daniel do mesmo sonho que Nabucodonosor teve. Por isso, e Deus revelou para ele os segredos parcialmente. Depois vai dar mais detalhes na Bíblia. Praticamente todo o livro de Daniel são explicações
desta estátua. Então, outras visões vão ser dadas que vão explicar esta estátua. Ela tem um princípio, um meio e o fim. Isso é muito importante. Então, vamos ver primeiramente por que esse ano 609 aqui, ó. Até o ano 539. Isso vão dar 70 anos. Então, foi esse tempo, isso é muito importante, que a Babilônia subjugou os israelitas. E a cidade de Jerusalém, olha, destruiu também, primeiro subjugou, levou eles cativos, fazendo eles prisioneiros, depois destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu esse templo aqui, ó. Então, tudo tem a ver com Jerusalém. Toda essa estátua aqui tem relação com o povo israelita e com a cidade de Jerusalém. Foi do ano 609 até o ano 539, 70 anos, portanto, de jugo babilônico sobre o povo de Israel. Depois disso, segue-se o próximo reino depois do ano 539. Mas vamos saber também esse que é muito importante. Por exemplo, então, esse é o tempo que começa a ser contado como sendo o reino de Babilônia, parte da cabeça de ouro da estátua, ó, o ano 609. E por que vamos dizer assim, a Babilônia, né? Ela atacou Jerusalém. E tudo isso, então, tem a ver com a cidade de Jerusalém. Não é porque a Babilônia foi uma potência mundial. Muitos dizem, não, porque é uma potência mundial, por isso que ela está na estátua. Não, ela está na estátua e a cabeça da estátua, porque antes também houveram potências mundiais. Mas é porque pela primeira vez o povo de Jerusalém foi subjugado por uma nação onde destruiu o templo e a sua cidade de Jerusalém. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, destruído desta maneira, e vai ficando subjugado, a não ser lá no Egito, né, que eles ficaram escravos por muitos anos. Então aqui, não, aqui é a cidade deles, a cidade dos israelitas, que foi dado a eles. E foi destruído o templo. Então aqui tem uma coisa importante. Isso aqui é uma data que começa agora a ser validada. Os israelitas, por 70 anos, prisioneiros pelos babilônios. Não por ser uma potência mundial, não, de modo algum, mas sim porque eles subjugaram Jerusalém. Sim, os babilônios realmente subjugaram Jerusalém por um longo período. Depois disso, veio um outro reino que vai subjugar os israelitas, depois da Babilônia. Esse é o reino da prata. Nós vamos ver que toda a estátua, todos os reinos aqui vão subjugar Jerusalém. A prata vai subjugar, o bronze vai, o ferro e barro. E essa mensagem que vem Deus trazendo para nós desta estátua, que é justamente que tem sempre a ver com Jerusalém. Então são profecias referentes ao povo de Israel e também o que vai acontecer, o que uma pedra vai vir nesse período aqui dos pés, ó. Esse reino aqui que vai vir aqui vai subjugar também Jerusalém e vai, nesse tempo, chegar essa pedra aqui. Nós vamos saber o que é essa pedra aqui também. Agora o próximo reino da prata, nós vamos ver em Daniel capítulo 5, versículo 31. Aí nós vamos saber direitinho. Aqui, ó. Daniel capítulo 5, versículo 31. Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino dos caldeus, ó, que é a Babilônia. E aí, naquela mesma noite, o rei foi morto. E aí começou o próximo reino a subjugar. Quem foi ele? Os medos e os persas. E esses subjugaram Jerusalém e dominaram o povo de Israel. Eles permitiram, inclusive, voltarem para a terra de Israel e reconstruir o templo. Nessa época foi reconstruído o templo nessa época dos medos e dos persas. Então, o primeiro braço são dos medos, um é o reino dos medos e o outro dos persas. E foi exatamente quando terminou do ano 539, ó, começa dos medos e persas. Aqui da Babilônia, ó, 539 terminou,
e o Medos Persas começa no ano 539. Vai até o ano 333. Isso aqui são 206 anos de jugo dos Medos e Persas sobre a cidade de Jerusalém e sobre os israelitas. São 206 anos de jugo. Dario, o rei dos Medos, e Ciro, o rei dos Persas. Primeiro começou com os Medos, depois com os Persas. E o próximo reino é a partir do ano 373. Sempre quando termina um, começa o outro. E todos eles subjugando Jerusalém. Esse é o sentido da estátua. E do 539 até o ano 333, pelos Medos e Persas, e depois do ano 333, qual é o próximo? É o bronze. Esse, a partir do ano 333, então, vai subjugar Jerusalém, o próximo reino. Esse próximo reino que vai subjugar Jerusalém são um vento de quadris de bronze. Esse é o reino da Grécia. Aqui no Daniel, capítulo 10, no versículo 20. Vamos lá. Aqui, ó. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Então, esse aqui é o anjo que veio até falar com Daniel. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ó. Por quê? Porque eles estavam subjugando Jerusalém. E depois, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, que vai agora subjugar Jerusalém. Então, o próximo reino, que é o do bronze, né? Que são os quadris e o ventre de bronze, é o reino da Grécia. Então, a Bíblia está revelando esses detalhes. E o rei é o Alexandre o Grande. Esse subjugou Jerusalém por um período de 10 anos, ou seja, do ano 333 a.C. até o ano 323 a.C. Isso nós podemos ver agora, esse período, né? No livro de Daniel, no capítulo 11, vai trazer mais detalhes sobre esses reinos da estátua. Então, todos esses reinos aqui vão fazer parte da estátua. Eles vão revelar agora os próximos reinos que vão vir depois da Babilônia. Aqui nós temos uma cronologia da Bíblia, João Ferreira de Almeida, de cronologia do período intertestamentário. E Alexandre o Grande aqui mostra, governa a Palestina. Então, isso aqui é a subjugação da Palestina. E por isso que a estátua, eles fazem parte da estátua. Então, Alexandre o Grande faz parte dessa estátua. É o domínio macedônio, que são dos gregos, do ano 333 até o ano 323. Então, isso é reconhecido pela história, né? E isso, então, está revelado aqui na própria Bíblia, né? Então, nós estamos vendo aqui, então, o Alexandre o Grande, que esse aqui é o rei da Grécia, do ano 333 até o ano 323. Portanto, por um período de 10 anos, subjugaram Jerusalém. Então, nós vemos agora 3 reinos subjugando Jerusalém. Agora só faltam 2 reinos para nós sabermos da estátua. Então, está fácil até agora. Está bem claro na Bíblia. A própria Bíblia está dizendo quais são. Ó. Diz que o primeiro, a cabeça é Nabucodonosor, depois os Medos e Persas são a prata, e terceiro é o Alexandre o Grande da Grécia, aqui do bronze. Mas nós vamos ver mais textos aí que vão confirmar tudo isso aí. Agora, o próximo são as pernas aqui, ó, de ferro. E vai ser bem fácil nós sabermos que a Bíblia responde isso também. E agora nós vamos ver um novo texto, ó, é o Daniel capítulo 11. Esse capítulo é muito importante para nós entendermos melhor a estátua. Ele vai trazer detalhes sobre essa estátua. Versículo 2 do capítulo 11. Aqui, ó. Então nós vamos ver também sobre os reis do norte e sul. Mas primeiro nós vamos ver, agora nós vamos primeiro ver essas primeiras partes aqui da estátua. Aí ele diz assim, agora eu te declararei a verdade. O anjo falando para Daniel, né? Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia. Ele está falando dos persas que estão subjugando o povo de Israel. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Aí, quando está lá terminando já isso, mas isso aqui vai levar muito tempo, nós podemos ver que todo o período de subjugação dos Medos persas leva 206 anos, né? Mas lá no finzinho eles vão querer guerrear contra a Grécia, mas vão perder essa guerra. A Grécia vai vencer, né? Então o que vai acontecer? Depois se levantará um rei poderoso. Da onde? Da Grécia.
Esse rei é poderoso, que reinará grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então ele vai vencer. Esse é o Alexandre o Grande. Mas, versículo 4, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Então, quando Alexandre o Grande estiver no seu auge do seu governo, isso é no ano 323, o seu reino será quebrado. Então, vai deixar de subjugar Jerusalém. Ele vai entrar em quebra, vai ser destroçado. Por quê? Porque vai ser repartido por 4 generais aqui. 4 ventos significa 4 generais que pertencem ao reino da Grécia, são helênicos, né? Eles vão repartir todo o reino conquistado por Alexandre o Grande e seus generais, né? Esses reinos todos vão ser repartidos depois da morte de Alexandre, quando ele morrer, no seu auge ele morre. E aí, esse reino dos Ptolomeus, Seleucos e Lisímaco, são os 4 generais, os 4 ventos do céu, significa isso. Então, eles vão ser repartidos e, com isso, o reino da Grécia deixa de subjugar Jerusalém, e aí passam agora esses 4 generais a serem os que dão continuidade ao reino da Grécia. Mas nós vamos ver que apenas 2 desses reinos é que vão subjugar Jerusalém. Portanto, interessam realmente só esses próximos 2. Mas ele diz aqui, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou. Então, esses 4 generais que vão repartir o reino, eles não vão ter o mesmo poder que tinham quando esses 4 generais estavam unidos junto com a Grécia. Então, eles eram muito mais poderosos. Mas agora, repartidos em 4, eles vão ficar mais fracos. Mas, por quê? Porque eles agora já não têm mais o poder que quando antes eles estavam unidos. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Então, não são mais descendentes de Alexandre o Grande, na parte de monarquia. Mas, sim, vai ser dos generais agora. Fora da descendência de Alexandre. Agora ele fala aqui, o rei do sul. Então, um desses 4 generais se chama o rei do sul. Será forte. Então, esse rei do sul é o Ptolomeu. Então, o próximo reino são os Ptolomeus, que são a parte das pernas de ferro. Então, o rei do sul, o Ptolomeu, que vai para o Egito, ele será, então, um desses reis, desses generais, que se tornarão reis, né? Então, o rei do sul, que é sul de Jerusalém, sempre tem que ver com Jerusalém. Então, o sentido é sul da onde? Né? Ele é o sul de Jerusalém. Como também um dos seus príncipes. Então, o outro príncipe é o Seleuco. Então, são Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. São esses 4, os 4 ventos do céu foram repartidos. E 2 deles vão subjugar Jerusalém. Então, um é uma perna da estátua e o outro é a outra perna da estátua. Então, um é Seleuco e o outro é Ptolomeu. O rei do norte, esse príncipe, são os Seleucidas, que vão subjugar lá a região da Síria e depois vão subjugar Jerusalém também. Mas o primeiro a subjugar Jerusalém, por ser no início muito forte, é o reino do sul. Os Ptolomeus vão subjugar Jerusalém por um período de 190 até o ano 198. Isso quer dizer, do ano 323 até o ano 198. Isso vai dar um período de 125 anos de subjugação sobre os israelitas. Portanto, quando a Grécia deixa de subjugar Jerusalém, porque eles perderam seu poder, não subjugam mais e não cobram mais impostos. Então, Ptolomeu, sim, vai começar a cobrar impostos a partir do ano 323 sobre Jerusalém. E depois serão os Seleucidas a partir dos anos 198. Então, isso aqui está na Bíblia, na cronologia do período intertestamentário de João Ferreira de Almeida. Alexandre o Grande, então, do ano 333 a 323, conforme nós já vimos. Depois vem exatamente o domínio dos Ptolomeus, sobre a Palestina. Esses, então, são os que dão seguimento à Grécia, que é, porque o Alexandre já morreu, então vem o domínio dos Ptolomeus sobre a Palestina. E então eles fazem parte agora da estátua, que são exatamente as pernas de ferro. Então vem aqui, quando terminou o Alexandre o Grande, inicia-se
dos Ptolomeus sobre Jerusalém, que vai até o ano 198. Isso é a história. Depois disso, do ano 198, deixam os Ptolomeus de subjugar Jerusalém, porque os Seleucidas ficam mais fortes, porque eles são mais fortes depois que os Ptolomeus. E vão subjugar o quê? A Palestina, novamente Jerusalém. De que ano? Quando terminou ali, é uma sequência, 198, até que um outro povo vai subjugar isso. E não foi no ano 166, não. Foi no ano 63 a.C. Nós vamos ver isso aí depois. Esses Ptolomeu e os Seleucidas se tornam reinos completamente separados da Grécia, não tem mais nada a ver com a Grécia. Eles tornam-se reinos independentes. Inclusive, os Ptolomeus cobram impostos de Jerusalém, e esse imposto vai para o sul de Jerusalém, que é para o Egito, para os Ptolomeus. Não vai para a Grécia. Então, deixou o domínio da Grécia sobre o Jerusalém. Não tem mais. Acabou para eles. Foi no ano 323. Então, quem realmente são, que seguem a estátua agora, são os Ptolomeus. Depois, a outra perna são os Seleucidas. Também, esses dois somados aqui, esse aqui por 125 anos e esse aqui 135 anos. Somados, né, juntos, perfazem um tempo de 260 anos. É um domínio muito longo de subjugação sobre o povo de Jerusalém. Aqui está vendo aqui essa estátua. Então, depois da Grécia, acabou. Eles não têm mais poder sobre Jerusalém. Só os Ptolomeus aqui, e muito fortes. E a Grécia não cobra mais imposto dele. Então, agora os Ptolomeus cobram e o imposto fica com os Ptolomeus. Não vai para a Grécia. Portanto, a Grécia deixou de ser parte da estátua porque não subjuga mais Jerusalém. Depois disso, quem subjuga Jerusalém são os Seleucidas. Isso é bem interessante. Então, aqui nós podemos ver as pernas da estátua. Uma perna são o Reino do Sul. No capítulo 11, o livro de Daniel tem o Reino do Sul. São os Ptolomeus. Ele é forte para o sul. E também ele é forte para a Terra Gloriosa, que é Jerusalém. Então ele vai subjugá-los. Depois disso, quando terminar o reino deles, vem o Reino do Norte, os Seleucidas, na Síria. Então todo esse período junto vai do ano 323, quando termina o reino da Grécia, até o ano 63 a.C. São só esses que têm poder sobre a Jerusalém. E são eles que subjugam Jerusalém. A Grécia não subjuga mais, ela já está fora da estátua. Então nós vamos ver aqui sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Aqui, Reis do Norte e o Rei do Sul, do Daniel capítulo 11. Aqui no versículo 4 ainda repete, mas no auge o seu reino será quebrado. Isso depois se levantará um rei poderoso que reinará grande domínio e fará o que ele aprouver. Então isso nós já sabemos. Então foi Alexandre o Grande, que quando no ano 323 chegou no auge do seu reino foi destruído, acabou ele, todo o poder e todos aqueles reinos conquistados passaram para os 4 generais. E o rei do sul vai ser forte, como nós já vimos, né? Então podemos ver aqui a história, um livro de história, Reinos de Ádocos, lá pelo ano 300 a.C. Aqui no ano 323, depois eles foram os Ptolomeus subjugar Jerusalém. Isso está provado já na história. Então eles se separaram aqui em cima, o reino da Macedônia, que são dos gregos, e se tornaram reinos independentes separados. Porque os impostos cobrados por todas essas regiões aqui que eles conquistaram, vai ficar com eles, com os Ptolomeus, não vai para a Grécia. Então, os Ptolomeus ficam com esse dinheiro, com essas riquezas que eles conquistam, para tornarem forte o seu exército, para subjugar toda essa região. O outro general que se tornou rei também são os Seleucidas. Eles ficaram ao norte de Jerusalém. Então, são os reis do norte. Conforme nós vimos aqui, reis do norte e o rei do sul. Então, esse também vai ser mais forte. Pode ver que a região dele aqui é muito maior do que o do Reino do Sul. Então, o rei do norte, que é da Síria, para cima, todo esse território
é dos Ptolomeus, aliás, dos Seleucidas, aí dos Ptolomeus é aqui de baixo, né? E aqui está Jerusalém, ó, subjugada, no jugo desse e depois no jugo desse outro aqui. Então, gostaria de deixar bem claro que esses generais se tornarão reis e se separarão da Grécia e cobrarão impostos subjugando esses territórios conquistados. Esses reis não enviarão os tributos cobrados dessas regiões para a Grécia, não, de forma alguma. Esses 4 reis se separaram, né, completamente da Grécia, isto é, se desmembraram dela, não fazem mais parte da Grécia. Agora esses generais têm reinos próprios, independentes, são reis agora, que são deles somente, e por isso retêm os tributos cobrados para eles mesmos. Portanto, o rei do sul, né, sul de Jerusalém, isto é, o Egito, o rei Ptolomeu, ele cobra impostos de Jerusalém por um longo tempo, do ano 326 até o ano 198 a.C. Esse reino do sul, portanto, representa uma das pernas de ferro da estátua Ptolomeu, rei do Egito, que se separou completamente da Grécia. Não tem mais nada a ver com o reino da Grécia. Todos os impostos cobrados de Jerusalém não vão mais para a Grécia, mas esse imposto vai agora para o Egito, para o rei Ptolomeu. Então, como tem ali no capítulo 11, né? Aqui no capítulo 11, versículo 5, o rei do sul será forte, ó, como também dos príncipes. Esse é Seleuco agora, né? Por quê? Por que ele vai ficar forte? Será mais forte? Porque ele vai cobrar mais imposto. Ele vai ser, a subjugação dele vai ser mais dura, mais cruel. E ele vai reinar por um grande período. Um período de 135 anos. Esses dois somados juntos dá 260 anos. Mas ainda existem outros 2 generais, né? Como eu falei, Ptolomeu e Seleuco, né? E dizem, Cassandro, eles não subjugam Jerusalém em nenhum ano, nenhum tempo. Então eles não fazem parte da estátua, só fazem parte da estátua aqueles reinos que subjugam Jerusalém. No caso são os Ptolomeus e os Seleucidas. Eles fizeram esse jugo a Jerusalém por um período de 260 anos. Bom, então, até o ano 63, e os últimos que subjugaram foram os Seleucidas. Então, qual é o reino que vem depois da estátua? Esse nós vamos ver. O próximo reino que vai subjugar Jerusalém, depois dos Ptolomeus, que é o reino do sul, e os Seleucidas do reino do norte, é Roma, que vai subjugar agora Jerusalém a partir do ano 63, ó. Eles vão subjugar, eles serão parte dos pés de ferro e barro. Logo depois dos Ptolomeus e dos Seleucidas subjugarem Jerusalém, vem os únicos que subjugam nessa época não são outro reino, não, a não ser o Roma, no ano 63 até o ano 70 que subjugaram. E nesse período vão reinar 10 reis, porque cada dedo desses dos pés representa um reino. E essa pedra aqui representa o reino de Deus, conforme Daniel no capítulo 2, em versículo 44. Esse é o reino eterno, que vai vir nesse período aqui de Roma, quando vai chegar. Aqui nós temos aqui os pés, ó. Roma, 63, e vem a pedra nesse período aqui, e que vai atingir os pés. São 10 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós podemos ver isso aí. Aqui nós temos no livro, na Bíblia, no livro de João Ferreira de Almeida, na tradução dele, a conquista de Jerusalém por Pompeu no ano 63. Ó. Esse é um general romano que lutou contra Jerusalém, cercou ela por um período de 3 meses e subjugou o povo judeu e anexaram assim a Palestina ao Império Romano, quer dizer, o reino de Israel ficou anexado ao Império Romano, dali em diante eles passaram a pagar tributos a Roma. E lá em Roma, quem era o imperador era Caio Júlio César, que era o principal. Podemos ver aqui, ó, o reino de Deus, ó. E esse é um reino eterno, que não existia antes, mas passou a existir nesse período de Roma aqui, ó. E nós vamos ver exatamente, foi no ano 70, quando foi destruída Jerusalém. Então, Jerusalém estava construído esse templo aqui, ó.
Foi depois que o templo, aqui, o Nabucodonosor destruiu o templo que Salomão construiu, e aí construíram um outro templo depois, e que foi na época dos Medos e Persas, onde subjugavam Jerusalém. Eles construíram esse templo de novo, porque eles permitiram, os Medos e Persas, e aí permitiram eles ainda na época da Grécia, e no reino dos Ptolomeus, Seleucos também não destruíram o templo, mas agora os romanos vão destruir no ano 70 esse templo aqui, ó. Então tudo tem a ver com Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque até aqui havia o reino de Israel, que era o reino que Deus tinha dado para os israelitas, e ele vai existir até o ano 70. Depois disso, Deus vai criar um novo reino eterno. Então esse aqui será destruído. Mas, então, em substituto a esse reino, vai vir esse reino eterno aqui, que vai vir nessa época, no ano 70, e vai permanecer aqui na Terra por toda a eternidade. É um reino eterno, em lugar dessa Jerusalém terrestre. A Jerusalém terrestre dará lugar para a Jerusalém lá de cima, ou seja, a Jerusalém da Nova Jerusalém. Então haverá uma nova Jerusalém. Então essa velha Jerusalém é a Jerusalém anterior, que desaparece nesse período, e aparece a Nova Jerusalém. Isso nós vamos ver agora mais adiante. Aqui no Daniel capítulo 2, versículo 44, diz assim, ó: mas nos dias desses reis, isso aqui é daqueles 10 reis dos pés, né? Dos pés que tem 10 dedos, né? Então esses são 10 reis. E nesse dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então isso já aconteceu no ano 70. Ó. Este reino não passará a outro povo. Então isso quer dizer o seguinte, ele não vai passar para os israelitas, não vai passar para os gregos ou qualquer outro povo. Não vai. Ele vai continuar agora sendo ele próprio. É só Jesus, porque Jesus é que permanece lá, só ele que vai comandar este reino. E ele estará lá com o Pai dele, e para toda a eternidade. E esse reino só poderão entrar nele os escolhidos. E ele vai esmiuçar e consumir todos os demais reinos, porque ele vai permanecer eternamente, os outros vão desaparecendo. Mas ele subsistirá para sempre, nunca terá fim. No livro de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver o que Jesus falou sobre esse reino. Queria complementar que esse reino da pedra ali que vem é o reino de Deus, onde Jesus comanda, né? E ele veio no ano 70, conforme eu disse, que viria no reino dele, naquela geração, conforme no livro de Mateus, capítulo 24. E aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então isso já foi há 2000 anos que ele disse que ele estava próximo ao reino, que portanto seria naquela época, e foi o que aconteceu. Então aconteceu que veio o reino de Deus e se estabeleceu para toda a eternidade, em lugar da Jerusalém que foi totalmente destruída. Jerusalém não ficou pedra sobre toda a cidade, e todo o templo foi destruído no ano 70, e não ficou pedra sobre o templo também, e inclusive toda Jerusalém foi arada e só ficou um muro, hoje chamado Muro das Lamentações, que é um muro que foi deixado ali para mostrar a grandeza que eram aqueles muros, né? E que o general Tito aniquilou toda Jerusalém. E ali aquele muro ali fica a uma certa distância, mais de 100 metros do templo. Então esse muro ele é o chamado hoje o Muro das Lamentações, onde os judeus vão ali chorar e lamentar a destruição do templo que Deus mandou destruir no ano 70, porque esse povo de Israel foi rejeitado por Deus, e para estabelecer um novo reino, onde eles terão que agora, para ser parte do reino de Deus, vão ter que aceitar esse reino. Para aceitar esse reino tem que aceitar Jesus, e onde então terão que arrepender-se dos seus pecados, porque ele diz aqui, arrependei-vos, a única maneira de entrar no reino de Deus é aceitar Jesus e é se arrepender do reino, porque é Jesus que prega. Então tem que aceitar Jesus e se arrepender. Arrependendo-se dos seus pecados, ser uma nova criatura, nascer de novo, então ele vai entrar nesse reino pelas portas. Esse reino é a Nova Jerusalém. Aqui nós podemos ver a Nova Jerusalém, que é o reino de Deus. Ó.
e que vem e que só vão poder fazer parte dele a partir do ano 70, foi estabelecido e permanece sempre aqui na Terra, e só vão poder ser parte dele e poder enxergá-lo, são aqueles os eleitos, os que são santificados e purificados, e poderão entrar pela porta desse reino e receber a coroa da vida e a ressurreição dos mortos e viver para toda a eternidade. Mas, quanto a Jerusalém antiga, foi destruída e rejeitada por Deus. Então Deus não rejeita Israel, não, porque ela passou toda para a Nova Jerusalém. Então a Jerusalém continua, mas na Nova Jerusalém. Aqui é a eterna, porque a terrestre está sempre sendo destruída, né? Então ela não permanece. Agora, a Nova Jerusalém, ela é eterna, né? Aqui nós estamos vendo aqui que aqui Roma subjugou Jerusalém do ano 63 a.C. até o ano 70. Isso é conhecido na história. Isso foi um período de 133 anos que é de subjugação sobre o povo de Israel. E nesse período reinaram 10 reis. Não foram 9 reis, não foram 8, não foram 11. Foram exatamente 10 reis. Nós vamos ver sobre esses 10 reis agora. Aqui está, então, os 10 reis. Aqui estão eles. Primeiro, caiu Júlio César, quando Jerusalém foi subjugada e passaram a ser tributários de Roma. Começa nisso, na subjugação de Jerusalém. Então é o primeiro rei, o primeiro imperador, Júlio César. E depois, segundo a subjugar Jerusalém, foi Otávio Augusto. Depois, o terceiro Tibério, o quarto Calígula, o quinto Cláudio, o sexto Nero, que perseguiu a igreja, o sétimo Galba, o oitavo Otto, o nono Vitélius e o 10º Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70. Então, até o ano 70 que foi subjugada Jerusalém, porque ela existiu só até o ano 70, depois foi totalmente destruída. Muito tempo depois pessoas vieram para reconstruir a cidade de novo, e então os imperadores lá que haviam na época até tiraram o nome de Jerusalém e passou a ser a Hélia Capitolina, já nem era mais Jerusalém. Mas agora nós vamos saber mais detalhes sobre essa estátua aqui, para nós sabermos e termos certeza de que essas interpretações estão corretas. Daniel recebeu novas revelações para tornar mais confirmado que é exatamente isso que Deus quer nos passar. Daniel teve novas revelações do céu sobre a estátua, teve visões do carneiro e do bode. Nós podemos ver isso aí, Aqui o carneiro e aqui o bode. Também ele vai revelar sobre 4 reis que vão vir, que são 4 reinos depois de Babilônia. Então aqui esse carneiro aqui significa os medos e persas, que um chifre é os medos e o outro é o persa, que vem depois de Babilônia. Então aqui nós vamos ver parte da estátua. Esse aqui são esclarecimentos sobre a estátua. E esse carneiro aqui, esse bode aqui, que ele ataca o carneiro e mata o carneiro, esse aqui com esse chifre grande aqui é o Alexandre o Grande. Ele destrói os medos e persas e passa a ser parte da estátua que vão subjugar Jerusalém. Então esses subjugaram, agora os gregos é que vão subjugar Jerusalém. Então nós precisamos entender sobre isso aí, né? E o livro de Daniel nos diz sobre esse entendimento que a gente vai ter sobre a estátua, né? Aqui, no tempo do fim é que vai ser entendido o livro de Daniel. E que aí no versículo 4 diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro. Então foi explicado sobre a estátua e foi explicado sobre os 4 animais. Então ele diz assim, que muitos vão esquadrinhar esse livro porque vai ser aberto o tempo do fim. E muitos vão esquadrinhar ele, e o saber se multiplicará. O saber de quê? Isso que é a ciência, que é o conhecimento. Ciência significa conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento das palavras que estão no livro. Que palavras são essas? São revelações sobre a estátua. Então, esse livro vai ser aberto e os santos vão poder entender o significado da profecia da estátua corretamente. Enquanto que os que não são dados não vão receber esse entendimento. Mas quando vai ser dado? Só no tempo do fim. Agora, interessante aqui no próximo versículo, um pouquinho mais adiante, diz aqui, muitos serão purificados, embranquecidos. Quem é que pode ser purificado, embranquecido dos seus pecados, né? Senão aqueles que aceitam Jesus, né? Então é pelo sangue de Jesus que são purificados. Então eles não têm mais pecado, eles são santos agora. E vão ser provados. Mas os perversos, os que não são lavados no sangue de Jesus, né?
eles vão proceder perversamente, quer dizer, vão continuar com seus pecados. E nenhum deles entenderá. Então, quem está com os pecados ainda não perdoados, então o que vai? Não consegue entender o livro de Daniel, né? Não vai conseguir mesmo. E nenhum deles vai. Só os que se arrependerem e aceitarem Jesus mesmo vão poder entender. Mas os sábios vão entender, ó. Quem são os sábios, senão aqueles que aceitam Jesus, né? Então, aqueles que aceitam Jesus e são lavados no sangue de Jesus vão poder entender a estátua corretamente. Agora vamos continuar vendo sobre o livro de Daniel, porque nós vamos ver mais detalhes sobre esse carneiro de 2 chifres. Ó. No capítulo 8, no versículo 20, diz assim, o carneiro, aqui ó, aquele carneiro com 2 chifres que vi são os reis da Média e Pérsia. Então, está dado pela Bíblia. Novamente revelando sobre a estátua, que são agora os braços e o peito de prata. Olha. Então, essa parte. Um braço é a Média e o outro braço é a Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, ó, viu? Que é a parte do bronze, né? E o chifre grande, entre os olhos é o Alexandre o Grande, ó, que é o primeiro rei, né? E terceiro quebrado, levantando-se 4 seu lugar, significa que 4 reinos se levantaram desse povo. Ó, viste? Novamente repetindo aqui, ó, que lá da Grécia vem 4 reinos, que são Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, mas não com a força igual que ele tinha, certo? Então, como nós vimos, esses 4 reinos são Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco e Cassandro, sendo que os Ptolomeus vão para o sul e os Seleucidas para o norte de Jerusalém. Eles vão subjugar Jerusalém. Os próximos reinos são esses generais aqui, 2 deles. Então fica claro que o carneiro e o bode nada mais são do que explicações sobre partes da estátua, né? E depois que esse carneiro, esse bode vão nascer depois do Alexandre o Grande, quando termina o reino da Grécia, eles vão se tornar reinos independentes, porque vai ser destroçado, vai ser terminado o reino da Grécia sob a influência de Jerusalém. E aí quem vai ter influência vai ser esses 4 generais e 2 deles que se destacam, né? E assim termina esse jugo dos gregos, né? E agora que é o reino do bronze. E quem vai assumir são Ptolomeu e Seleuco, né? E nós já sabemos e vimos detalhes sobre isso, né? Mas vamos ver aqui no versículo 9, aqui, ó, do capítulo 8, aqui, ó. Então nós vemos Ptolomeu e Seleuco, ó, são esses 4 chifres ali, ó. E um é do Egito e outro da Síria, né? Olha ali, ó. Esses são eles. Mas aqui no capítulo 8, no versículo 9, vai dizer o seguinte, ó. De um dos chifres, quer dizer, daquele bode peludo, né? Então, o bode se engrandeceu sobremaneira, e sua força quebrou-se o grande chifre. Quem é? Alexandre o Grande, né? Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, ó, para os 4 ventos do céu. E um dos chifres, quem é esse? Esse desses 4, é um desses generais. É um chifre pequeno. Se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então ele foi para o sul, esse é o Ptolomeu, esse foi para a região sul, esse nós já sabemos que ele foi para o Egito, né, sul de Jerusalém. E ele subjugou a terra gloriosa, que é Jerusalém. Ó. Então, foi um desses 4 generais que agora pertence às pernas de ferro da estátua. Pronto, está esclarecido já. Então, estamos esclarecidos 3 reinos aqui, né? Esse é o 4º reino, né? Então, 3 foram esclarecidos, mas com esse são o 4º reino. E depois o último reino, que são dos pés de ferro e barro, né? Que falta ainda. Esse ele vai ser explicado também na Bíblia. Agora nós vamos ver uma repetição sobre o sonho dos 4 animais, que vai repetir sobre esses dados que nós aprendemos até agora, sobre a estátua, e vai clarear agora mais sobre os pés de ferro e barro. Esses 10 chifres aí, esses 10 dedos, né, que representam 10 reis. Aqui vai mostrar que realmente são isso, significa isso. Nós vamos ver esses detalhes agora. Então, Daniel aqui teve a visão, ó, a visão da noite, e os 4 ventos do céu agitavam o mar, ó, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Ó. Agora 4 animais, porque vai revelar, porque ele estava no reino de Babilônia, então ele estava vendo os próximos 4 reinos que faltam, né? Que são os da prata, do bronze, do ferro e do ferro e barro. São 4 animais aqui que vão subir do mar. O primeiro era como o leão, ó, entendeu? Então esse depois de Babilônia.
Então, veio um de leão com asas, 2 águias de águia, ó, e foram arrancadas suas asas. Depois veio e continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante ao urso, que se levantou sobre um dos lados. Ó, esse aqui é significativo, um dos lados. Ó. E depois disso, continuei olhando, e aqui outro semelhante a leopardo, que tinha nas costas 4 asas, ó, e 4 de novo aqui, ó, e tinha também 4 cabeças. Tudo isso é significativo. Mas vamos ver um pouquinho mais adiante aqui no versículo 7, ó. Depois disso, continuava olhando nas visões, esse quarto animal. Agora, esse é o último animal, ó, que nem lá nos pés de ferro e barro. Ó, é o último reino. Ó. E esse é terrível, espantoso e sob morte forte, o qual tinha grandes dentes de ferro e devorava, e fazia em pedaços e pisava os pés e sobejava. E é diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Olha só, 10 chifres. Então, esses 10 chifres são 10 reis. Mas isso nós vamos ver agora, essa explicação pelo próprio... O anjo vai explicar um pouquinho mais adiante do versículo 17, ó. O anjo falando, ele está explicando agora para Daniel quem são esses animais. Esses grandes animais são quatro reis, ou reinos também, né? Que se levantarão da terra. Então, ele estava no reino de Babilônia, e que seriam depois de Babilônia, então, seria o futuro. Portanto, nenhum desses 4 poderia ser Babilônia. Pode ver, nenhum desses 4 poderia ser Babilônia, porque ele já estava no reino de Babilônia, e esses 4 representam reinos que vão vir depois de Babilônia. Isso aqui é extremamente importante. Aqui estão os 4 que ele viu lá, que teve visão. Aqui é o leão, então uma das asas aqui, ó, e uma asa indica os medos e outra os persas. Porque depois de Babilônia, são os medos e persas. E depois dos medos e persas, nós sabemos que é a Grécia. Então, uma pata levantada aqui, ó, um lado levantado. O que significa isso? Que um rei é exaltado, ó, ele é levantado para cima, que é Alexandre o Grande, um só. Tem muitas patas aqui, ó, mas é um só que é exaltado. Depois de Alexandre o Grande, o reino dele é dividido em 4 reinos, que é um animal totalmente diferente desse urso, que não é o mesmo reino, ó. Eles formam reinos diferentes, que são os leopardos. Aqui estão Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Então, todos eles aqui, ó, que surgem depois da Grécia. E depois do Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco, vem esse animal feroz aqui, com 10 chifres, que são 10 reis, conforme nós vimos. Portanto, fica bem claro. O leão, os medos e persas, uma asa os medos, outros os persas. Segundo, a Grécia é o urso. O terceiro, o reino do sul e o reino do norte, são 2 que interessam. O reino do sul e o reino do norte. Esse aqui é uma explicação da estátua, a continuação. Ó. E esse, finalmente, são os pés de ferro igual, que são esse pé terrível. Aqui, os 10 dedos são 10 chifres aqui. Ó. Então, esse é o último animal. E vamos ver o que o anjo diz, é bem interessante. Aqui no versículo 23, o anjo diz assim, ó, então ele disse, o anjo, né, o quarto animal, esse é a fera terrível, né, será um quarto reino na terra, qual será diferente de todos os reinos, ó, e devorará toda a terra de Israel, ó, ele vai destruir toda a terra de Israel, e a pisará os pés, ó, que nem a estátua lá, ó, ela tem pés, então ele está falando dos pés da estátua, ó. E a fará em pedaços a terra de Israel. Então foi destruído totalmente o templo, foi destruído a cidade de Jerusalém, foi destruído toda a Galileia e todas as cidades, morreram milhares e centenas de milhares de pessoas, e milhares foram levados prisioneiros para Roma, os que sobreviveram. E agora diz aqui, os 10 chifres correspondem a 10 reis, ó, são 10 reis. Que são os 10 dedos da estátua, dos pés da estátua, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, no meio deles vai, assim, aparecer um rei, que é o 6º rei, né? E deles vão ser abatidos 3, que são Galba, Otto e Vitélio. Aqui nós podemos fazer agora um paralelo, ó, da estátua, ó, toda revelada, de um lado, e aqui a segunda visão, reforçando as visões que ele teve. Então, nós vamos ver aqui, ó, depois de Babilônia, os medos e persas, uma asa, os medos, segunda asa, os persas. No carneiro, um chifre, os medos, o outro chifre, os persas. Aqui, ó, na mesma linha.
depois de Babilônia. O anjo disse assim. Depois vieram os Medes e Persas e vieram aqui dois braços, duas asas. Viu a harmonia? Essa é a linha aqui. Segunda linha, do bronze, Grécia, é um só, Alexandre Grande, um só exaltado. Uma pata só levantar aqui, só um exaltado. É o urso. Inclusive a Grécia matou muitas pessoas. Foi grande a destruição que ele fez para fazer esse grande domínio. Depois disso, depois dos Medes e Persas, vem a Grécia, que é o chifre aqui, ó, um só chifre, que vai ser quebrado. Saindo deles, depois da Grécia, vem duas pernas, que são o Reino do Sul e o Reino do Norte, que a Bíblia fala no capítulo 11 de Daniel, que são esses aqui, 4 generais, ó. Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Ptolomeu e Seleuco é que se importam aqui, porque são os únicos que subjugaram Jerusalém. Então, esses 4 aqui, ó, representam os 4 de novo, referendo aqui às penas, ó. Isso é um reino completamente diferente da Grécia, ó. Isso é um outro animal, é um leopardo. E aqui que vem 4 chifres, ó, que representam esses 4 aqui asas, ó. Tudo em 4, ó. E 2, porque são 2 que interessam, ó. Ptolomeu e Seleuco. E depois, no finzinho aqui, vem os 10 dedos, que correspondem exatamente aos 10 chifres aqui, que é Roma, ó. Terminou no ano 63, e Roma, o único que subjugou depois, no ano 63, foram os romanos. Então, nós vemos que nesse período, do ano 63 diante, os romanos cobravam imposto de Jerusalém, e eles pagavam imposto. E foi assim por longos anos, por 133 anos. O templo foi preservado, Ptolomeu não destruiu o templo estava preservado, mas chegou no ano 70, os judeus tinham já feito guerra, já antes do ano 70, foi declarado pelo Nero no ano 66 guerra contra Jerusalém, e eles quiseram então destruir tudo, e eles resistiram, os judeus, até o último, até que os romanos foram obrigados a destruir o templo, destruir toda a cidade, e não ficou pedra sobre pedra, destruíram tudo aqui. Isso foi tudo no ano 70. Ó. Depois disso, destruíram, e Jerusalém ficou totalmente em chamas. Ó. Destruíram o templo, destruíram a cidade, destruíram tudo, só deixaram o Muro das Lamentações, que até hoje está lá em Jerusalém, mas toda a cidade, não sobrou nada dela, foi arada toda a região, e todas as cidades de Israel foram destruídas, todas elas, inclusive lá na Galileia, na Judéia, tudo foi destruído. E os 10 chifres, nós sabemos que são esses aqui que nós já vimos, né? Caio Júlio César, Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitellius, são 10 chifres, né? E o Vespasiano, finalmente, perfaz os 10. Aqui estão as datas, um sequencial ao outro, não houve nenhum outro rei entre eles, nesse império aqui do ano 63 a.C. até o ano 70. Ele começou no ano 63 e terminou no ano 70. Exatamente, são 10 reis. Agora nós temos um texto bastante importante. No versículo 22 diz assim, ó, até que veio então o ancião de dias, ó, e fez justiça aos santos do Altíssimo. Quando foi isso? No ano 70. Então foi feita a justiça. Aqueles que foram mortos e perseguidos, né, pelo Nero e por todos os outros que perseguiram os cristãos, né, que mataram eles. E Deus vai fazer justiça e fez no ano 70. Ressuscitou os justos. Ó. Chegou o tempo dos santos possuir o reino prometido que chegaria, a Nova Jerusalém que chegou, e agora eles vão possuir esse reino, vão poder entrar nele. Todos os santos vão entrar. Deus ressuscitou todos os mortos, Daniel, Isaías, Jeremias, Moisés, e assim todos os profetas e todos os santos foram ressuscitados, e todos que foram feitos em justiça, porque os profetas foram mortos em Jerusalém, né? Então, eles foram ressuscitados e vão poder entrar na Nova Jerusalém. Porque a velha Jerusalém não é para existir para toda a eternidade, mas a Nova Jerusalém, sim. E no versículo 27 diz, e o reino, domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos santos do Altíssimo. Ó. O seu reino será um reino eterno. Ó, a pedra é essa, ó. Essa é a Nova Jerusalém. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o período do domínio de Roma, esse período, né, é quando Jesus
aparece e que é o Messias que nasce em Belém da Judéia. E esse também é um período que ele vai pagar depois, mais tarde, imposto aos romanos. Israel, portanto, era submissa a pagar tributo para Roma. Isso é reconhecido pela história. E foi na época de Jesus mesmo. Jesus, né? Ele é a pedra rejeitada pelos construtores. Ele veio nesse período de Roma, no período dos pés. E é nesse período que chega também o reino de Deus que nós vimos, né? Jesus anunciou a vinda do reino de Deus. E ele chegou no ano 70. Jesus anunciou que viria o reino e deviam se arrepender, como ele disse, né? Que viria naquele tempo e que estava próximo. E ele chegou no ano 70. Isso é que Deus quer que todos façam, que todos venham se arrepender. Esse reino foi estabelecido no ano 70 e ele perdurará por toda a eternidade. Não será por 100 anos, nem 1000. Então ele inicia no ano 70 e todos aqueles que se sentam lá no trono e que os dos justos começam a reinar, né? Eles vão reinar aqui, as pessoas aqui da terra, para ver se elas são merecedores de entrar no reino ou não. Se vão receber a coroa da vida, se vão receber a ressurreição dos justos e vão viver eternamente nesse reino eterno, na Nova Jerusalém, não na Jerusalém antiga, que essa já se foi, essa já é totalmente rejeitada. E essa aqui, não, é onde todos os justos vão poder entrar, na Nova Jerusalém, porque o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que realmente ama Jesus, aquele que segue a palavra de Deus, que não rejeita o Messias, mas que se submete, se arrepende dos seus pecados, se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, ele vai poder entrar na Nova Jerusalém e habitar lá para toda a eternidade. Por isso que Jesus pagou o preço alto com seu sangue para que possam entrar nessa Nova Jerusalém. Então, todo aquele que aceitar Jesus como Messias, e seu Salvador, e nascer de novo, da água e do Espírito, e for fiel a Deus, poderá entrar no reino eterno pelas portas, que é a Nova Jerusalém. Aqui está ela. E usufruirá a recompensa prometida ao justo, receberá a ressurreição do justo e a vida eterna. E isso é extremamente importante para todos aqueles que amam a Jesus e ao Deus Todo-Poderoso, que é Yahvé. Aqui nós podemos ver que todo aquele que quer continuar a estudar, conhecer a verdade, vai encontrar vídeos que vão lhe esclarecer mais sobre este assunto, sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, sobre as profecias, e que está em YouTube aqui, .com/estudosbíblicos237. Yahvé é o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.